Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a pedagoga e contadora de história Marinalda Falcão. Marinalda, você falou no fecho do bloco anterior que ficou para sempre. É interessante como é que isso foi descoberto mais recentemente, há coisa de poucos anos, ter sido descoberto que a história ela fixa a memória oral e talvez seja um dos melhores recursos didáticos para transmitir o ensinamento, né? Aliás, o grande contador de história foi Jesus, com as parábolas. Com certeza. Ele já deu uma lição de como você usar essas histórias, né? Os orientais fazem isso, e a gente precisa aprender um pouco dessa estratégia de passar através do ensino. Às vezes você fica meses falando para uma pessoa um conceito de valor que você quer passar para ele e não consegue. E com uma história você consegue em segundos. Então é um elemento interessantíssimo, muito importante. Se as pessoas soubessem, não só os professores, mas se as pessoas de uma maneira geral soubessem a importância que tem em você trabalhar isso, que instrumento que é, né, para você trabalhar isso em tudo na sua vida, as pessoas usariam isso de todas as maneiras. Existem pessoas que dizem assim, não sei contar história, mas conta, liga para você, conta de algum fato que aconteceu no dia a dia. Todos nós somos contadores de histórias. O que a gente precisa é aperfeiçoar isso através de uma técnica, né? De inibição, expressão corporal, algumas coisas de recurso de voz. O que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer isso. Acho importante você saber qual é a sua praia, qual é a melhor maneira que eu tenho para fazer isso. Meu estilo é esse, então eu vou por aí que vai ser o caminho certo. Agora, há um entendimento de que a história ela preserva a tradição, ela preserva a tradição oral sem perder detalhes ou conteúdos. E por isso mesmo também ela deveria ter poucos detalhes que não a ação e a caracterização dos personagens. Isso tem a ver? Eu acho que o texto, às vezes a gente precisa de pegar um texto e fazer ele como ele é o texto autoral, na íntegra. Mas às vezes você pode pegar esse texto e fazer a sua adaptação, utilizando esses elementos da maneira, como eu falei anteriormente, que é a sua praia. Ou usando o texto para fazer as vozes, ou para passar conceitos, alguma coisa assim, que você identifique ali dentro daquele texto, que você sabe que vai atingir aquele público-alvo. Né? Porque você tem que saber quem é o público-alvo para quem você vai estar fazendo isso. Se é uma festa, se é uma palestra, se é um grupo de professores, de profissionais liberais, onde você achar conveniente. Mas veja bem, nós sempre estamos falando de personagem, o enredo e o contexto. Com certeza. Né? É verdade. Não podemos fugir disso, né? A gente tem que preservar isso daí. Então, como a gente estava falando aqui do Chapeuzinho Vermelho, eu não acho correto. Tem pessoas que fazem isso, como você falou aí, os textos que você já leu e tal. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre mantendo essa ligação, personagem, contexto e todo o entorno disso daí. Agora, a manifestação do personagem, quando você conta a história, aí surge o personagem, ele exige uma interpretação própria, caracterizando uma característica particular do personagem? Olha só, eu tive que criar um personagem, porque a gente compete desigualmente com a mídia, né? Muita vivacidade, muita coisa, muita energia. E eu tive que criar um personagem, chama-se Bruxa Salomé, que é um personagem pós-moderno, uma bruxa pós-moderna, que navega na internet, tocou a vassoura pro vaporeto, usa celular e tal, para eu atingir esse público que está aí acostumado com videogame, com computador. Então ela começa a história falando dela. Aí eles começam a prestar atenção, aí eu começo com ela uma vez e aí a gente começa aquela relação de empatia. Mas tem que ter aquele personagem ali para trazer as crianças para a gente. Agora, como é que você vê essas tentativas esse trabalho de interpretação de subtexto, de análises, leituras analíticas, como essa coisa do lado, como é que se fala, o lado simbólico dos contos de fada, uma leitura junguiana, como é que você vê isso? Eu acho interessante a gente, enquanto profissional, a gente conhecer isso. Eu vou dar um curso, a pessoa me faz uma pergunta, eu tenho que saber todas as respostas. Se eu não souber todas, pelo menos 90% eu tenho que saber, eu tenho que me preparar para isso. Isso, enquanto preparação de um profissional que está trabalhando com isso, eu acho interessante. Você entender o que você está passando. Às vezes você vai passar uma ideologia, como os contos de fadas clássicos, eles passam toda uma ideologia da época em que eles foram concebidos.
E você precisa de conhecer isso daí. Agora, eu acho que o contar histórias em si, ele por si se basta. Quando eu vou dar um curso, eu preciso me aprofundar, porque eu preciso fazer com que aquela pessoa que está se preparando para fazer o que eu faço, faça bem feito. Então, eu tenho que conhecer. E é muito interessante você saber o que significa cada coisa, onde você nem imagina a gama de coisas que a gente tem de conhecimento a respeito disso. Agora, existem formatos padrões adequados para manter o interesse, porque de repente começa a contar a história, ela desperta um determinado nível de interesse. Existe um tempo de duração da história, sob pena de que eu estou passando pode criar uma queda na atenção, no interesse? Isso depende muito da faixa etária. Eu posso contar uma história para você que eu contaria para uma criança de 1 ano, 2. Mas eu não posso contar para ele uma história que contaria para você. Como? O tempo da história. A criança, ela, por si, ela não tem ainda aquela capacidade de se deter muito tempo diante de um texto longo. Então você tem que usar estratégias, textos mais curtos, onde ela esteja interagindo com você. Você vai dar uma fala para ela fazer também junto com você. Eu gosto muito disso. E o olhar. É muito importante o olho no olho. Você trazer o seu ouvinte, seja ele criança, adulto, de 0 a 100 anos, o olhar é um elemento muito importante para isso. No cinema já se desenvolveu roteiros de tramas paralelas que em determinado momento as histórias se recordam. Essa possibilidade na história não é possível, né? Não, é possível. Você, dependendo do texto que você está trabalhando, você pode fazer uma intertextualidade, está relembrando. Eu, por exemplo, quando estou contando histórias, eu sempre, às vezes, quando eu peço a interação da plateia, eu vou falar, olha, como é que o leão faz quando ele acorda, eles dão aquele urro e tal. Eu posso falar, nossa, esse leão está parecendo outro leão. Aí eu posso usar um outro texto para dar uma referência. Não é aquela coisa formatada que você não possa... Porque é a imaginação, né, Eustáquio? Imaginação, tudo é permitido no mundo imaginário. Né? É bom até fazer isso. A plateia gosta quando acontece essa interação. Maria, eu agradeço a presença aqui no nosso 9 Minutos. Obrigada a você pela oportunidade de estar falando desse horizonte maravilhoso que é o da imaginação, de contar histórias, de modificação de vida através da contação de histórias. Obrigada. Na verdade, é uma homenagem à arte que a gente reconhece. Amém. Em 9 Minutos, hoje a presença da pedagoga e contadora de história Marinalda Falcão. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver. 9 Minutos. Oferecimento